história para crianças. Seja todo mundo bem-vindo à história do Orange. Era uma vez, uma lagartixa estava passeando na rua e as pessoas se assustaram. Então a lagartixa decidiu ir para a pista e aí depois ele viu um carro e ele dizia: ufa, ainda bem que não me atropelou. E as pessoas disseram: atropela ele. E depois ele morreu, porque o homem atropelou ele. E ele decidiu e levou uma lagarta que foi atropelada por um carro e tentou levar para o veterinário. O veterinário falou: nossa, você está com muito sangue na sua cabeça. E ele melhorou. E ele disse: sério? Ele disse: sim. E ele disse: oh meu Deus. E depois colocou um curativo na cabeça dele e em todo o corpo, mas nem colocou na boca. Então ele decidiu caminhar para sua casa comprar pão. E depois ele já comprou o pão e todas as lagartixas ficaram morrendo de fome de pão. A mãe dele e o irmãozinho e o bebê, então decidiram comer. E agora o bebê está pedindo mingau. E ele disse: desculpa, mas eu não tenho mingau. E o bebê começou a chorar. Então ele decidiu comprar muito rápido uma coisa. Era mingau. E depois, quando ele comprou o mingau, e aí depois ele comprou. E foi super rápido, igual flash. E correu e escutou um som de flash. E depois as pessoas olharam. Mas disseram: era só uma lagartixa. Então decidiu e comprou pão e também mingau. Comprou mais pão. Então as mães deles começaram a comer. E aí, gostou da história? A história ficou muito infinita. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Ficou infinito? Ainda não. Eu tenho uma história muito infinita. Super infinita do que o Orange. Muito infinita. Era uma vez uma parede toda suja. Então eles estavam molhando a parede. Então eles também molharam com tinta. E a mamãe viu. E eles correram de medo e bateu na parede. Depois que bateu na parede, ele decidiu escapar da casa da mamãe. E quando escapou na casa da mamãe, agora a mamãe limpou tudo. Então a mamãe olhou: oh meu Deus! E depois colocou um curativo na casa. Ou se for uma parede, e colocou uma parede correta. E depois mandou Deus criar outra casa nova. E depois Deus criou. E depois criou uma nova. Depois que criou uma casa muito nova. E decidiu. E fez uma casa nova. E os filhos bateram na porta. Tum, 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 tum. E dizeu: bateu na porta? E os meninos disseram: sim. E depois abriu. E era só eles que sem querer quebraram a casa. Então decidiram entrar na casa com cuidado. Com muito cuidado, com muito carinho. Com muito cuidado, com muito carinho. E os meninos olharam. Tinha uma formiga na parede, mas de quando eles olham uma formiga na parede, eles se dão fome.
E depois a mamãe disse, já tem pão. E tem muito pão aqui porque tava morrendo de fome. E depois comeram muito pão. E esqueceu de dar pra mamãe. Então os meninos bebeu a porção de idade. E aí depois virou adulto. E depois começou a correr para comprar pão. E depois, quando comprou pão, e aí depois chegou até ali. E depois eles beberam a porção de criança. E depois, agora compraram pão. E ele disse, como que eu comprei pão sozinho, mãe? E ele disse, porque você tava com a porção de adulto. E depois disse, ah tá. Então eles comeram muito. Mas eles só gostam de pão. E a mamãe também deles. E todos amam seus queridos. Meus queridos, a história acabou. Ai, poxa, minha história não é tanta finita. The figure. Help me. Inscreva-se no canal para eu deixar a história mais infinita. Pedro. You can echo. Pedro.